Bom dia, meninos, tudo bem? E aí, estão com saudade? Eu tô morrendo de saudade, viu? Mas se Deus quiser, logo a gente vai estar junto. E se cuidem, viu? Nessa aula, a gente vai falar sobre a introdução à saúde e atuação do fisioterapeuta na equipe de saúde. E aí, então, os objetivos é apresentar os principais conceitos de saúde, de doença, né? E os níveis de prevenção. E aí, assim, eu já apanhei bastante aqui, então talvez a gente tenha que dividir o conteúdo. E aí, se tiver, vai ter parte um e parte 2, ok? Bom, então, nossa literatura é o livrinho que a gente está usando, né? Desde o início do semestre, lá no capítulo 4. E aí, então, a gente começa definindo, então, saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, em 1948, ela definiu a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente uma ausência de doença. E aí, lá no dicionário Aurélio, né, a gente tem como definição de saúde o estado do indivíduo cujas as funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Para Iott, em 1994, ela fala que a saúde é o estado experimentado por períodos curtos de tempo, né? E aí pode ser denominado saúde ótima. E o estado situado entre a saúde plena e uma enfermidade real é o que a gente considera então de saúde subótima. E aí, então, existem, né, inúmeras denominações e todas levando como termo estado, né? Estado a gente sabe que é uma coisa fixa, rígida, e de verdade não é assim, né? A saúde, ela é mais um processo, ela é dinâmica, né? Tem dia que eu estou melhor, tem dia que não, e nem por isso eu estou doente. Então, seria mais pertinente o termo processo, pelo qual o ser humano passa por várias situações que exigem do organismo inúmeras adaptações e compensações ao longo da vida. E aí, doença, né? Para definir primeiro a doença, é necessário entender a tríade epidemiológica dessas doenças, né? Que é o que a gente chama de processo saúde-doença, que ela também é conhecida como pirâmide da inter-relação hospedeiro, agente e ambiente, que estão inseridas então na história natural da doença. O hospedeiro somos nós, né? O agente são os causadores da doença e o ambiente que a gente vive. Então, tá tudo interrelacionado. Então, aqui, né, olhando a figura, né, que é a pirâmide, na base eu tenho o agente, né, que pode ser biológico, como o coronavírus, químico, né, físico ou nutricional. O hospedeiro, que somos nós, envolve, né, a idade, sexo, raça e os hábitos, né, que a gente tem nos dias a dia, né? E levando em conta o ambiente, a gente repara então o ambiente físico, social, econômico, político, biológico e cultural. Então, isso tudo envolve a presença ou não da doença. E aí, então, a pirâmide ela pode ser representada, né, por alguma das características que eu vou falar agora. Então, o hospedeiro, né, para que eu adoeça, vai envolver várias condições, né, para mim referida. A minha idade, sexo, a gente tem doenças que são mais predominantes num sexo do que no outro, né? A minha constituição genética e imunológica, o meu estado ocupacional, né? Se eu sou sedentária ou não, meu estado emocional, os hábitos e costume, como o hábito de fumar, por exemplo, entre outros. O agente, então, são os fatores biológicos, que são os micro-organismos, né? Como o Covid-19, fatores físicos, né? Calor, radiação e trauma, os fatores genéticos, né? Então, eu posso ter uma predisposição maior a ter um tipo de doença do que outras pessoas. Os fatores nutricionais que também interferem, né? Normalmente, eu estou bem alimentada, eu adoeço menos, e os fatores químicos. Já o ambiente
leva em conta os fatores físicos, químicos, né? Temperatura, umidade, acidentes, né? Os fatores biológicos, que são as infecções, e os fatores sociais, que são os comportamentos e a organização social, e aí vai. Então, aqui, olhando de novo a pirâmide, né? A gente vê que a saúde, ela não é um estado, e sim uma condição, né? Então, ou um processo. E a balança, ela vai pendendo, né, para o lado que está mais vulnerável, né? Então, a história natural da doença é um conjunto de processos interativos que compreende as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente, que afetam então o processo global e o seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, né, que é o hospedeiro, e as alterações que levam a um defeito, uma invalidez, a recuperação ou a morte. Então, o processo saúde-doença, ele é um processo contínuo, né? Mas é dividido em etapas, como o período pré-patogênico, que é aquele que eu não tenho a doença, o período patogênico, que é quando então eu já tenho a doença, já tenho sintomas, né? Que são descritos na história natural da doença e referentes à fase pré-patológica, né? Então, a ausência de doença e a fase patológica, que já é a presença da doença. Então, com isso tudo tem o intuito de classificar os indivíduos em diferentes categorias, para melhorar, então, as estratégias de prevenção. E aí, então, né, o processo saúde-doença, ele leva em conta, então, os fatores genéticos, fatores sociais, psicológicos, ambientais, educacionais, culturais, econômicos, políticos e ecológicos. E aí, então, o conceito de prevenção em saúde tem um significado de ação antecipativa, ou seja, prevenir que a pessoa fique doente, né? Isso evita posteriormente a progressão da doença e sendo importante a participação multiprofissional, tanto na atuação do indivíduo quanto na coletiva. E aí, então, a gente tem os níveis de atenção à saúde, ou os níveis de prevenção, né? Então, a gente tem 3 níveis, que é a atenção primária, secundária e terciária. Então, os níveis de atenção à saúde, elas vão englobar, né? As prevenções primárias, que normalmente é antes do indivíduo adoecer, a secundária e a terciária. Então, no nível da atenção primária, ela atua e deve atuar no período pré-patogênico, ou seja, quando o organismo se encontra em equilíbrio, né? E vai englobar ações de promoção de saúde, de proteção específica, né? E de prevenção de doenças. A prevenção secundária, então, ela vai corresponder a uma ação durante o período patogênico, ou seja, quando o indivíduo está doente e aparecem sintomas. Então, quando o organismo apresenta alterações nas funções com a progressão da doença, né, de modo então a atuar precoce com medidas terapêuticas. Então, aqui, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor são as ações terapêuticas, né? E a prevenção terciária, então, já existe uma sequela dessa doença ou uma incapacidade, e isso precisa de ser minimizado com o objetivo de reinserir o meu paciente na sociedade. Então, né, aqui também ele fala a mesma coisa, né? Aqui também, aqui também, né? E aí, então, vamos falar sobre cada nível rapidamente, né? Então, o nível primário, ele é, então, no período pré-patogênese, né? Ou seja, antes da doença se instalar. E aí aqui estão as unidades básicas de saúde, que vão desempenhar o papel de promover políticas direcionadas tanto para a prevenção de doenças como para a preservação do bem-estar da comunidade, né?
Os profissionais de saúde se articulam para atuar não apenas nas unidades básicas, mas também em diversos espaços da comunidade, como escolas, centros comunitários, né, ou visitas domiciliares. E aí as ações de cada UBS devem ser integradas devido à continuidade, com programas de caráter educativos voltados para a higiene pessoal, para a conservação de hábitos saudáveis e conscientização a respeito de vacinação, são algumas das medidas possíveis e desejadas nessa fase. Aqui, né, ele vem falando basicamente o que é feito na atenção básica. E aí, no nível secundário, então, é no período da patogênese, né? Ou seja, o indivíduo está doente. O ideal, então, é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é o diagnóstico, mais efetivo é o tratamento, né? E aí, aqui no nível secundário, estão os especialistas, né? E aí eles estão, né? Nos pronto atendimentos, né? Que são as UPAs, nos hospitais ou outras unidades de atendimento especializado ou que a gente chama de média complexidade. No nível primário, a gente chama de baixa complexidade. E aí, nesses estabelecimentos, podem ser realizados diversos procedimentos ou intervenções, né, para tratar as situações daquele indivíduo, tanto situações crônicas como agudas, né? Em termos de disponibilidade tecnológica, os equipamentos aqui, né, são mais sofisticados que no nível primário e pode haver recursos para a realização de outros exames, como uma endoscopia ou um ecocardiograma. Então, aqui, né, ele vem falando, então, que aqui os profissionais envolvidos, então, são os especialistas, né? O cardiologista, endocrinologista, ortopedista, o psiquiatra, o oftálmico, né? E aí, então, a gente chega no nível terciário, né? Então, o nível terciário de atenção, né, estão os hospitais de grande porte, que a gente chama de alta complexidade, né? E aqui estão a super especialização, né? Então, lá no nível secundário, eu tenho um neurologista, aqui no nível terciário, eu tenho um neurocirurgião. Então, e aqui eu já tenho sequelas instaladas, né? Um paciente que tem uma internação simples para um tratamento somente de uma doença, ele está no nível secundário. Mas se ele precisa de ir para o UTI, por exemplo, né, que a doença já está mais grave para dar suporte de vida, ele está no nível terciário. Então, nessas instituições podem ser realizadas manobras mais invasivas, né, caso seja necessidade, intervindo em situações nas quais a vida do usuário do serviço está em risco. E aí, então, nesse nível de atenção à saúde, o principal objetivo é garantir que os procedimentos, né, mantenham os sinais vitais, né, e dão suporte mínimo para a preservação da vida sempre que for preciso. Né? Então, nessa etapa, atuam médicos e fisioterapeutas e especialistas em áreas que exigem uma formação mais extensiva, né? Como o neurocirurgião, a nefrologia pediátrica, e aí vai. Então, o trabalho em equipe, ele torna-se essencial para o resultado das ações preventivas, nos três níveis, primário, secundário e terciário, que são traduzidos na valorização do pessoal, na comunicação, na troca de experiências e conhecimento em um projeto comum. E o fisioterapeuta, ele faz parte integrante dessa equipe multiprofissional e atua, além de recuperar as pessoas, né, uma vez que desenvolve a saúde juntamente com outros profissionais. E aí, né? Quais são os benefícios da fisioterapia para a saúde? Né? Então, a intervenção global da população nos três níveis de prevenção, seja na comunidade, na família, nas instituições, na sociedade, seja para contribuir com informação, conscientização, transformação de hábitos, visando então a manutenção da saúde, possibilitando o acesso à saúde e à educação. Né? Isso possibilita ao fisioterapeuta proporcionar a recuperação e a independência funcional do paciente. Então, o fisioterapeuta pode atuar na prevenção, na promoção, na proteção e reabilitação da saúde, em trabalhos individuais ou em equipe, com o objetivo, então, de manter e recuperar a saúde, integrando-se em programas preventivos de saúde pública e de instituições privadas.
Bom, então, né, o objetivo dessa aula foi conceituar saúde e doença em níveis de prevenção. Até mais.